Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Que bom que você está aqui. Gostaríamos de lembrar, inscreva-se no canal, clique no botão assinar canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe seu like nos vídeos. Assim você nos ajuda a continuar disseminando a mensagem do Lutzenberger, divulgando seu recado pela proteção à natureza. Agradecemos muito e vamos ao vídeo! Voltamos com o projeto Arco-Íris, contando ainda com a presença do engenheiro agrônomo José Lutzenberger, o nosso prêmio Nobel alternativo, e com outros dois convidados, Sérgio Cabral de Carvalho, de Carambola, Minas Gerais, ele que é engenheiro, ex-funcionário do BNDES, hoje produtor rural, e mais o engenheiro agrônomo Nasser Youssef Nars, responsável pelo projeto de agricultura orgânica, pioneiro no Brasil e talvez hoje o maior projeto que se tenha notícia em nosso país. Ele vem de Cachoeira do Itapemirim, no Espírito Santo. De imediato, nós pediríamos ao Sérgio Cabral de Carvalho que nos falássemos sobre o seminário que foi realizado na semana que passou em Porto Alegre, sob o título Agrotóxico na Mesa Redonda. Foi um encontro para se colocar hoje a nova postura da agricultura, tendo em vista a nova lei de agrotóxicos, que na prática eliminou, inclusive, o próprio nome que se usava antigamente de defensivo agrícola, né? E, sobretudo, para tentar mudar o enfoque dessa questão de agrotóxicos para um enfoque de agricultura. Agricultura biológica é uma agricultura natural. Essa, então, foi a proposta em discussão e foram os trabalhos que foram apresentados com maior, com a prioridade dentro do encontro, né? O encontro foi realizado no auditório do DAER. Muitos inscritos? Sim, estava lotado, né? Muita gente e muita discussão e, sobretudo, muitas iniciativas concretas que se espera vão ser tomadas agora a partir dessa nova postura, né? Nasser Youssef Nars, o que significa agricultura orgânica? A agricultura orgânica, para nós em Cachoeira do Itapemirim, deixou de ser um mito. Provamos há 7 anos consecutivos com a alimentação de cerca de 9.000 pessoas, principalmente crianças nas escolas da rede municipal de ensino da nossa cidade, produzindo alimentos totalmente isentos de qualquer produto químico. E não é um só produto, todos os produtos, com exceção daqueles de clima temperado. Nós temos aí, portanto, na sua mão, sim, uma beterraba. Uma beterraba, nós temos laranja, nós temos a cenoura, a berinjela, pimentão, e também nós quebramos aquele conceito de que a agricultura tem problemas de pragas, tem problemas de doenças. Isso realmente é um mito que as multinacionais embutiram na nossa agricultura. Com isso, induzem os agricultores a se envenenar, a envenenar o consumidor e produzir produtos falsos em teores vitamínicos, porque esses produtos que estão aqui expostos nesta mesa, pode-se dizer que são produtos altamente ricos em vitaminas, ou seja, são biologicamente apropriados para o consumo humano, onde não irão trazer doenças graves como cânceres, mutações genéticas e etc. aos seres humanos, no caso nós. A origem desses produtos? São da nossa horta de Cachoeira do Itapemirim, da prefeitura. E nós não podemos trazer mais, infelizmente, por problemas de sobrecarga, não é isso? Que nós só podemos viajar com 20, mas nós temos mais produtos. E a nossa área hoje está com 10 hectares, todos os tipos de hortaliças e as frutas também de clima tropical. Nós produzimos lá. Para este ano, a estimativa de produção está em torno de 180 toneladas, para uma área de 4 hectares. No caso, enquanto que nós temos nessa área total 10 hectares, onde 3 nós preservamos, que é uma área de mata, e 4 cultivadas e ainda 3 por cultivar, onde nós fazemos rotações de cultura e também fazemos plantios de épocas, ou seja, para cada época, no caso do nosso verão, nós partimos para outros cultivos, como milho, feijão, leguminosas para a recuperação do solo.
E também nós temos uma pequena criação de coelhos, onde nós revertemos essa vegetação nativa que a gente faz o controle natural, ou seja, essa vegetação nativa que a gente deixa para alimentar os insetos, ela é roçada e levada para os coelhos, onde nós reciclamos em forma de matéria orgânica e devolvemos ao pomar e para a horta. Nós sabemos que 20% de todo adubo químico hoje utilizado no mundo está localizado justamente nos países do terceiro mundo. Não é esse o dado? Talvez até mais. Isso aí são os dados oficiais. Isso aí é o que a gente tem. Mas nos países do terceiro mundo, principalmente os países da América Latina, são o alvo principal dessas grandes empresas, que por falta de informação nossa e por falta de uma legislação rigorosa, nós somos praticamente vítimas, nós que eu digo, técnicos, agricultores e consumidores. Para isso que nós fizemos esse trabalho em Cachoeiro Itapemirim, com 7 anos, com altas produtividades, provamos que esses produtos são desnecessários para o nosso povo. José Lutzenberg, já temos notícia no Rio Grande do Sul de projetos semelhantes a esse adotado pelo Nasser, lá em Cachoeiro Itapemirim? Bom, eu pessoalmente estou agora desenvolvendo o que nós chamamos o Rincão Gaia, que são 30 hectares em Pantano Grande, onde nós estamos fazendo um centro cultural alternativo que tem horta, que já está também bastante adiantada, totalmente sem venenos. Estamos atualmente colhendo uma verdura belíssima lá. Está plantando e instalando um grande pomar, vinhedo. Temos já um jardim botânico muito interessante que vai crescer também. E vamos ter inclusive gado leiteiro. Será um centro de demonstração de agricultura regenerativa. Eu prefiro a palavra regenerativa, não biológico. Aliás, é interessante mencionar esses aspectos. Veja, quando na Europa surgiu a chamada agricultura biológica, eles foram processados e perderam, porque biológico é tudo, um grande massacre também é biológico, né? Orgânico também não está certo, porque o DDT também é uma substância orgânica. E alternativo somente significa diferente. Uma coisa pode ser diferente, mas pior. Nós preferimos a expressão regenerativa, a agricultura regenerativa, porque fazendo esse tipo de agricultura que o Sérgio está fazendo, que o Nasser está fazendo, nós estamos produzindo e melhorando o solo cada vez mais. A agricultura convencional, ela produz deteriorando o solo, deteriorando o ambiente. E nesse sentido, esse tipo de agricultura que esses dois jovens aqui estão fazendo, é uma agricultura regenerativa. Quanto mais eles produzem, melhor o mundo fica. E isso que é importante. Nós precisamos de uma agricultura que regenera o ambiente, que regenera a vida, que regenera a saúde. Nós vamos fazer uma pausa para os nossos comerciais, para depois também conversar. José Lutzenberg falou sobre o gado leiteiro, a forma sadia como ele é criado e desenvolvido o gado leiteiro, e principalmente tratando sobre agricultura regenerativa, que é uma expressão preferida no entender do José Lutzenberg. Nós voltamos depois dos comerciais com o projeto Arco-Íris, que tem o patrocínio da RioCel. Sérgio Cabral de Carvalho, de Carangola, Minas Gerais. Ele produz hoje, seguramente, o leite mais sadio de Minas Gerais. E ele poderia nos contar como faz isso, quantas pessoas ele alimenta através do leite. Sérgio. O importante desse negócio do leite é que se pensa que o hortigranjeiro, na verdade, é que está contaminado com agrotóxico, né? Na verdade, o uso de agrotóxico é generalizado na agricultura, seja no café, no arroz, na soja, seja no leite, né? Então, as vacas de leite são banhadas 1, 2 vezes por mês com misturas de venenos para matar carrapato, matar berne. São usados antibióticos sem nenhum controle. Isso generalizado na produção de leite. E o leite é muito importante porque é o alimento da criança. Então, você vê a importância disso, um alimento da criança na primeira infância contaminado sistematicamente com diversos tipos de venenos, né? Então, nós começamos esse trabalho lá há 4 anos, é uma fazenda relativamente grande, nós produzimos em torno de 1.000 litros de leite por dia, que é uma produção bem grande.
E estamos conseguindo usar técnicas alternativas a esse uso de venenos, que já conseguiu reduzir substancialmente o uso de venenos. Em alguns casos, me eliminou 100% qualquer tipo de veneno. E eu acredito que dentro de um ano estaremos totalmente sem veneno. Então, por exemplo, na criação de bezerros, que é onde é a parte mais sensível, e é mais atacado justamente por carrapatos, por verme, bernes, nós conseguimos eliminar 100% o uso de venenos. Simplesmente usando técnicas naturais, que inclui, por exemplo, o fornecimento sistemático de folha de bananeira para as bezerras comerem, porque a folha de bananeira elimina qualquer tipo de verme e é um excelente alimento. Então, já é uma forma de controle natural. A gente adiciona uma pequena porcentagem de alho, em torno de 10%, no sal mineral que as bezerras comem, que funciona como repelente de berne e também de verme. Isso, inclusive, com trabalhos científicos comprovando, na Universidade de Belo Horizonte, e também observações práticas. E um terceiro ponto que é importante nesse processo é o plantio de capim cidreira, capim-limão, não é essa erva cidreira que faz chá, no pasto das bezerras, porque acontece o seguinte: esses capim-limão, eles descobriram que ele solta determinados compostos na terra que eliminam os vermes quando estão no solo. Então o verme sai do organismo animal, vai para o solo, e normalmente esse é o ciclo, ele teria que ir para o solo e voltar para o organismo animal. E curioso que acontece isso, ele então é morto no solo, evitando a necessidade de se dar um remédio para o animal. Então é uma forma ecológica de se eliminar os vermes, sem a necessidade de intoxicar o animal, né? E o fato é o seguinte: o que nós temos observado é que desde que nasce até completar 8 meses de idade, quer dizer, a fase mais frágil dos bezerros, nós nunca tivemos que usar nem vermífugo, nem carrapaticida, nem bernicida. E eventualmente algum ataquezinho de carrapato que surge é controlado por umas marrequinhas, marreca comum doméstica, que catam os carrapatos nas bezerras. Então é uma coisa que é extremamente simples, pode ser até parecer um pouco simplória, mas a nossa fazenda é uma fazenda que produz 1000 litros de leite por dia. Então não é uma brincadeira de fundo de quintal, é uma atividade realmente econômica, e eu não posso me dar o luxo de errar. Então nós conseguimos simplesmente eliminar a necessidade de todos esses produtos químicos, simplesmente com técnicas naturais. E o ato de extração do leite, ele é feito de forma industrial? Ou... a ordenha é manual. É manual, hein? É manual. E aquela história de que a ordenha pode contaminar o leite? Isso aí na verdade, é bobagem, porque se você tiver umas condições de higiene razoáveis nas instalações, não tem problema nenhum. E a gente observa também o seguinte: essa ordenha manual funciona muito bem. Por exemplo, nós tiramos 1000 leites por dia, até 1.200, assim, com 5 empregados, sem dificuldade, trabalhando na faixa de 6 a 7 horas por dia. Quer dizer, uma carga de trabalho tranquila, assim, normal, sem esforço exagerado e com um excelente resultado, porque na ordenha manual você tem um controle maior para o problema de doença, né? Por exemplo, uma mamite é sempre diagnosticada muito mais facilmente numa ordenha manual, porque o empregado sente a temperatura da vaca e tem sempre mais cuidado, né? Outra coisa importante que nós conseguimos lá foi praticamente eliminar o uso de qualquer tipo de antibiótico. O antibiótico hoje na fazenda a gente usa talvez 2 vezes por ano, uma coisa realmente excepcional. Eu diria que nós reduzimos 95% a 99% do que se usava lá antes. Dá para perceber, José Lutzenberger, que toda essa economia advinda de uma utilização de um adubo orgânico poderia ser levada em benefício da geração de empregos. É aquilo que nós discutimos com o presidente da CEDIC, Carlos Giacomazzi. Ele emprega 5 homens na ordenha. Se ele tivesse uma ordenha era um só. Industrial, um homem só. Claro, exatamente. É o que eu dizia pro Giacomazzi e pro homem da CEDIC, que acham que o que nós precisamos aqui é mais indústria. O que nós precisamos aqui é uma agricultura mais sã. Aí nós criamos milhões de empregos, não 10 ou 20 mil, e sem poluir. E empregos muito mais humanos, mais interessantes, mais desejáveis. Acaso existe emprego mais indesejável do que estar numa linha de montagem, fazer sempre o mesmo movimento o dia inteiro? Ora, eu prefiro 1000 vezes trabalhar no campo. Ainda mais que hoje no campo nós podemos ter todos os confortos da cidade. Eu posso ver na minha cidade, na minha casa de campo, eu posso ver no vídeo a Ópera de Paris, se eu quiser. Tá certo. Nós voltamos com o Projeto Arco-Íris, o verdadeiro fórum da ecologia no Rio Grande do Sul, depois dos nossos comerciais.
Agropecuária regenerativa seria o termo que daria um plano geral do que está se fazendo hoje em termos de adubo orgânico, de alimentação mais sadia, com maior geração de empregos, coisa que nós estamos tratando aqui. Mas se falava no intervalo em milho, muito interessante. Nós desenvolvemos um sistema de plantio de milho, onde nós plantamos o milho junto com feijão de porco. O feijão de porco é uma leguminosa que melhora o terreno e que aumenta a produção de milho. Então nós fizemos experiências plantando milho sozinho e o milho junto com feijão de porco. E o milho plantado junto com feijão de porco produziu sempre de 10% a 20% a mais. E o mais interessante é o seguinte, plantado no mesmo dia, na mesma linha, na mesma máquina. Esse milho, quando plantado junto com feijão de porco, ao invés de ter que usar herbicida, basta fazer um cultivo mecânico, ou com uma tração animal, ou com um trator, ou uma capina manual, dependendo das dimensões. E esse milho também não é atacado por lagarta de cartucho, essa lagarta que se usa muito veneno no milho. Então já é uma coisa impressionante como tem um efeito de proteção para o milho. Daí para diante, além de proteger o milho, esse feijão de porco vai melhorando o terreno e produzindo matéria orgânica. Então, quando chega na época de colheita, ao invés de colher correndo o milho para não dar caruncho, é o que se recomenda geralmente, nós podemos deixar no campo, porque o milho nosso nesse sistema não é atacado por caruncho também, que é a principal praga do milho, né? Milho armazenado, principalmente, se usa muito veneno e se perde muito milho. Então nós conseguimos um sistema que, além de tudo, não precisa adubo, porque o feijão de porco fixa muito nitrogênio e ele mesmo abastece o milho, satisfaz plenamente as necessidades do milho de adubo. Teríamos um casamento de feijão com milho. Exatamente, é o caso das plantas companheiras que se diz, né? Então, depois da época que o milho seca, o feijão de porco continua produzindo folha, deixando cair folhas que vão apodrecendo no chão e fixando nitrogênio até o ano seguinte. E o terreno fica completamente coberto, como se fosse em uma mata. Então, na verdade, é um sistema que está imitando uma floresta, né? E no ano seguinte, nós apenas roçamos aquele feijão e plantamos novamente em cima milho com feijão de porco novamente. Sem lavração, né? Sem revirar o terreno, apenas uma grade leve ou um escarificador e pronto. Então nós temos uma área que já está no 3º ano, que nós não usamos nem esterco animal, nada. Apenas o milho é plantado junto com feijão de porco. E nós já estamos com a produtividade oscilando em torno de 5 a 6 mil quilos por hectare, enquanto que na região a produtividade é muito mais baixa, na faixa de 1.500 a 2.000 quilos, sem usar nenhum tipo de insumo e sem perder meu milho por causa de caruncho. Nasce desse casamento, nós vimos aí que tem plantas companheiras. Esse casamento poderia ocorrer entre frutas e hortaliças, por exemplo? Olha, o segredo, talvez, eu digo o segredo, mas na verdade é a simplicidade da nossa produção lá, justamente conservar as ervas nativas, que nas universidades nos ensinam que é erva daninha. Então, isso tem que ser mantido para alimentar os insetos e reciclar os nutrientes do solo, onde cada planta tem uma função na natureza, que às vezes a pesquisa, ou sei lá o que seja, os cientistas deixam de estudar, esquecem esse detalhe. Mas esse resultado desse casamento que você disse, Paulo, é importante, principalmente para a citricultura nacional, que eu acredito que dentro de 15 a 20 anos ela vai entrar em colapso. Por quê? Menos do que isso, né, Lúcio? Então, mas eu acho o seguinte aqui, se você cultivar o feijão de porco entre as laranjeiras, os pomares de laranja, e deixar a vegetação nativa, não só cultivar o feijão de porco, mas também deixar ele juntamente com a vegetação nativa, para que ele recicle os nutrientes e forme também aquilo que a gente chama de humus. Na verdade, nós estamos reciclando, ou seja, copiando a natureza. Nós estamos formando um solo de mata. Esse aí é o segredo da conservação dos nossos solos. E com isso nós estamos obtendo produtividades fantásticas. Onde hoje nós estamos com 5 anos de idade, com um pomar de frutas com 5 anos de idade, 600 laranjeiras, está produzindo em média 1.600 frutos por pé. Exatamente sem colocar nada, apenas 2 carrinhos de matéria orgânica em cobertura por ano. Por planta. E deixando-se o feijão de porco juntamente com a vegetação nativa. A vegetação nativa é importante também para controlar os insetos. Então, com isso, eles evitariam
as danosas pulverizações que amanhã o consumidor irá digerir na sua mesa. Nós vamos deixar este 1 minuto que falta para o encerramento do programa de hoje para o nosso Prêmio Nobel Alternativo, José Lutzenberg, para fazer as suas conclusões a respeito da agropecuária regenerativa. Pois eu diria que o que esses dois jovens agora ilustraram em exemplos concretos prova uma coisa muito importante. A indústria química dos agrotóxicos vive dizendo que se nós abandonarmos os venenos na agricultura, a humanidade passará fome, porque vai diminuir a produtividade. Ora, isso é uma grande mentira. Justamente a agricultura biológica, ou melhor, regenerativa, como nós temos visto, ela significa menos custos, com mais produção e mais qualidade de produção, mais qualidade alimentícia. Portanto, o agricultor vai não somente nos entregar a nós consumidores um alimento mais são, mas ele vai ganhar mais. Nós teremos uma sociedade mais justa. Esse que é o aspecto fundamental. E só com esses métodos nós poderemos realmente marchar para um futuro são para nossos filhos. Porque o caminho que hoje a agricultura trilha é um caminho suicida, que precisa ser abandonado o mais rapidamente possível. E aqui nós temos dois exemplos de uma agricultura diferente, de uma agricultura que tem futuro, a única que tem futuro. Agradecendo a presença de José Lutzenberger, ex-presidente da GAPAM, engenheiro agrônomo, nosso Prêmio Nobel Alternativo, agradecendo a presença também de Sérgio Cabral de Carvalho, que vem de Carangola, em Minas Gerais, ele que é produtor rural, engenheiro, funcionário do BNDES, do agrônomo Nasser Youssef Nars, responsável pelo maior projeto de agricultura orgânica, como chamamos no início, passamos a chamar agora de agricultura regenerativa do Brasil, ele que vem de Cachoeira do Itapemirim. Com este e outros assuntos nós voltaremos com o Projeto Arco-Íris no domingo que vem, neste mesmo horário, sob patrocínio exclusivo da RioCel S.A.